Oi, amigos, estamos começando o primeiro De Olho nas Franquias aqui na minha live. Meu nome é Evelyn Marcos, eu tô aqui com a Marina Leite, que é CEO da Prodigy, dona da Prodigy, né? Patroa para os íntimos, patroa para os chegados, e ela vai falar sobre todo esse projeto da Falcon Prodigy. A Prodigy é um time que tá no CBLOL, a Falcon é um time que tá no circuito desafiante, estava, né? Até o CBLOL realmente mudar de formato, e esses dois times se uniram para aplicar para as franquias do CBLOL que vão estar em vigência a partir do ano que vem. E eles foram aprovados pela Riot, estarão no projeto das franquias, estarão com um novo nome, estarão com rebranding, estarão com algumas mudanças, e hoje a gente vai conversar com a Marina sobre todas essas mudanças, né, para entender o que é o projeto da PRG para as franquias, o que a PRG está propondo, que tipo de estrutura eles vão trazer, que tipo de jogadores eles querem trazer também para esse projeto, e a Marina vai contar tudo isso sobre a Falcon Prodigy pra gente. Tudo bem, Marina? Como é que tá sendo encabeçar esse projeto, além do cansaço, além das noites mal dormidas aí? Tudo bem, Evelyn. Boa noite para o pessoal aí que está te assistindo, seu público fiel. Nossa, né? Tem muita gente que veio por você também. Obrigada, gente. Tá sendo desafiador, assim. Eu achava que entrar na franquia estava sendo o projeto mais desafiador da minha vida e eu vi que não, que a gente tem muita coisa para estruturar, muita coisa para botar em ordem, né, em casa, para deixar tudo certo mesmo, para que no próximo ano e nos anos seguintes a gente não precise se arrepender de nenhuma decisão. Então, isso está sendo realmente desafiador, e escolher a equipe competitiva, a comissão técnica, tudo isso. São duas equipes, né? É uma fusão que aconteceu, então a gente quer aproveitar sempre o melhor que cada equipe sabe fazer, né? O Totti tem um know-how, o Totti com a Vivian tem um know-how que eu não tenho, assim como a equipe competitiva, a equipe esportiva da PRG se destacou mais. Então, assim, tá sendo bastante desafiador colocar a casa em ordem mesmo para receber o novo projeto. Uhum. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer é justamente sobre isso, sobre essa fusão com a Falco. De onde veio a ideia de se fundir com esse time que estava no circuito desafiante, com essa organização que também é uma organização muito competente, né? Que tinha um projeto muito interessante para o circuito desafiante, apesar de não ter conseguido subir para o CBLOL durante a sua trajetória competitiva. Mas a Prodigy tem muita história, né? Tá no circuito de LoL desde 2016, se eu não me engano, subiram para o CBLOL em 2017, tem bastante história e agora vocês se uniram com essa organização relativamente nova para trazer esse projeto. Por que a Falco e por que vocês decidiram essa fusão? Bom, inicialmente eu conheci o Totti na ABCDE, né? Na Associação O Totti dos é o CEO Clubes da Falco, tá, galera? da Falcon, isso. Então, a gente já se conhecia de lá, já trocava figurinha aí de vez em quando. E aí aconteceu a BGS em 2019 e a gente acabou ficando em stands ao lado, né? A gente ficou com uma marca, representando uma marca, e eles estavam com um stand grande da Falcon e a gente acabou se conhecendo melhor mesmo. E viu que tinha uma sincronia, né, de ideias, de projetos competitivos, e assim, a Falco sempre foi muito inovadora, e pô, tipo, o stand que eles fizeram na BGS, por exemplo, entendeu? Foram ideias muito bacanas, coisas que deram muito certo, que trazem, que chamam muito público, e na PRG, a gente sempre foi muito focado no competitivo, a gente nunca conseguiu criar conteúdo, até a nossa staff é reduzida, porque a gente sempre teve essa ideia de ser um clube sustentável, entendeu? Somos uma empresa, temos que fechar no azul, tudo isso. E assim, a Falcon sempre teve um orçamento muito maior do que o nosso. Então, as ideias, a gente tinha a mesma ideia, só que um era forte em um lado e o outro era forte no outro. E então, quando surgiu isso das franquias, a gente aplicou separados, né? A Prod aplicou como Prod, Falco como Falco, mas já estavam ocorrendo algumas conversas que foram iniciadas ali na BGS, entendeu? E desde o começo do ano que a gente já falava que, pô, eles tinham o Matsu no time deles, que eu acho que seria muito bacana uma bot lane assim, entendeu? Na PRG, poderia fortalecer muito a equipe, e assim,
equipe esportiva mesmo, todo o projeto fez sentido, sabe? Em todas as conversas que a gente teve, acabou que fez sentido. Funcionou bem, então no meio assim, a gente já conversava desde o início do ano, mas no meio da franquia tiveram algumas etapas, né? Assim, é claro que a gente não pode abrir muito, porque é sigiloso, é tudo confidencial, mas assim, a primeira etapa eu fiz sozinha, a segunda etapa eu fiz sozinha, e a terceira etapa a gente já fez junto, entendeu? A gente já avisou que teve essa fusão e a gente já fez junto. E foi mais ou menos assim que aconteceu. Não sei se deu para tirar as dúvidas. Se alguém tiver aí que quiser perguntar, enfim, eu vou respondendo conforme der. Ah, deu sim, com certeza, pra tirar as dúvidas. Gente, tem muita gente aqui com a gente assistindo. Muito obrigada a todo mundo que tá assistindo. A gente não vai conseguir interagir muito, porque quebra um pouquinho o fluxo, mas espero que as perguntas sejam sanadas, né, as questões de vocês, e no final da live a gente abre pra perguntas, beleza? Eu acho que então a Riot deve ter até aprovado, né? Deve ter até curtido quando vocês falaram, pô, a gente quer se juntar pra aplicar pra próxima fase, porque são duas organizações muito competentes e é muito difícil manter pensar em um CBLOL sem essas duas organizações no cenário atual brasileiro, né? E assim, sobre o projeto de vocês, sobre tudo isso que vocês planejaram pra aplicar pra Riot, eu tô muito curiosa pra saber o que que vocês mostraram pra eles pra falar, ó, quero estar no campeonato de vocês, vou fazer isso pra estar no campeonato de vocês. Porque assim como eu tinha te falado antes da gente abrir aqui realmente, eu conversei com o Edu da Cade, que a Cade não foi aprovada realmente para as franquias do CBLOL, e ele me disse que a Cade estava planejando um prédio de 4 andares para a estrutura, enfim, dos times de esportes, incluindo o CBLOL, jogadores de peso, um monte de coisa. E eu pensei, nossa, se a Cade não foi aprovada com esse projeto, imagina o que o pessoal que foi aprovado, tá planejando, né? Então eu queria saber se você pode me falar um pouquinho mais sobre esse projeto que vocês mandaram pra Riot, que tipo de estrutura vocês estão planejando, que tipo de jogadores, o que tá nesse projeto? Tá, eu posso. Eu acho que, assim, entre tudo que fez diferença para sermos aprovados, nós apresentamos um projeto extremamente realista, extremamente factível e que dá para realizar, sabe? A gente não colocou nada de extraordinário. É claro que a gente tem um planejamento de 2021, a gente apresentou tudo que vai acontecer em 2021, tudo que vai acontecer em 2022, tudo que vai acontecer em 2023, e assim, e o planejamento assim, também temos um planejamento de fusão, de união de prédios, né, porque a estrutura da Falcon fica em um local e a estrutura da Prodigy fica em outro local. A equipe de League of Legends vai ser extremamente rentável, porque ela estará no prédio da Prodigy, que atualmente quem banca todo o custo físico do nosso projeto é o nosso patrocinador, a Pro Gaming Mag Store. Então, é muito sustentável o nosso projeto. E não tem nada lá de extraordinário, assim, de que, pô, e se der errado, se a economia não estiver indo bem, o que vai acontecer? Cara, tá lá o que vai acontecer. Se nada der certo, está lá. A pior das possibilidades está lá. Então, assim, a gente apresentou um plano de negócios muito factível e eu acho que isso foi... não sei se eu falar impressionante é arrogante. Não é isso. Não, não. Mas eu acho que foi Brilhou os olhos da tudo Riot. claro. Tá tudo muito claro, entendeu? A gente também tem planos de 2023 juntar as equipes no mesmo prédio. Mas, assim, não é algo que a gente disse que vai acontecer, é algo que deve acontecer. Se tiver funcionado o nosso planejamento conforme foi estruturado para acontecer em 2021, conforme foi estruturado para acontecer em 2022, tá tudo bem realista. Uhum. Então vocês vão continuar. Você tem alguma coisa pra falar além disso? Não, pode falar. Então vocês vão continuar usando a estrutura da Prodigy realmente, que é aquela Do League of Legends, estrutura. sim. Uhum. Pra quem não sabe, a Pro Gaming tem uma loja física aqui em São Paulo, uma Mega Store, né? Muito legal lá na Zona Norte. E em cima tem o escritório em que o time de League of Legends treina. Então, se você vai lá na loja, você consegue ver assim o viveiro em que tá os meninos do League of Legends. É bem legal. É um projeto parecido
com o que brilhou os olhos da Simplicity quando eles foram puxar a parceria com a Team One, né? Porque a Team One tinha aquele CT lá no Shopping D, e aí eles falaram, pô, a gente quer esse contato com a torcida, né? A gente quer estar próximo da torcida desse jeito. Então, acho que já é um projeto muito legal e que pouca gente pensa, né? Assim, os fãs conseguem ver realmente os jogadores que eles acompanham, e isso é muito legal. Eu tenho mais uma pergunta que é pra você por que o projeto foi aprovado, mas eu acho que você já respondeu de certa forma, né? Além, Realmente, né? Por quê? Mas eu acho que é além dessas questões de que você já falou de que era um projeto muito sustentável e tal, você acha que tem algum motivo específico pra Riot ter aprovado o projeto de vocês, ter pensado, pô, quero muito a Falcon Prodigy, esse nome novo, né, no nosso campeonato? Eu acho que eu também trago uma representatividade feminina para o cenário. Acho que isso pode ter pesado bastante também. Eu acho que a imagem que a PRG tem de uma organização que é realmente preocupada, não é um discurso oportunista, é uma organização que está realmente preocupada na inclusão, na representatividade, em pautas sociais. Eu acho que tudo isso pode ter pesado bastante ao nosso favor, é algo que fez diferença. Eu acho até que, na verdade, isso até foi questionado, assim, e o que faz a diferença, né? Por que a gente deveria estar lá no projeto de 2021? Sei lá, até o que faz uma marca querer fechar um patrocínio com vocês e não com um time muito maior. Então, tem tudo isso. Nós somos um time realmente menor, então tem uma diferença de valores também. Tudo isso está englobado, sabe, no nosso projeto. A nossa marca fala com um público que... A nossa marca, eu quero dizer, a nossa organização fala com um público que outra organização não fala. Então, eu acho que isso é importante, essa representatividade, essa inclusão. Eu acho que tudo isso é importante, tudo isso provavelmente deve ter contado na hora de uma aprovação. Aham, com certeza. E sobre jogadores agora, né? Sobre o que realmente importa, o X da questão. Eu não sei se você pode falar muito sobre os jogadores que estarão realmente. Você já falou algumas coisas, que o FNB fica, que vocês vão fazer de tudo para o FNB ficar. Tem algumas peças bem importantes do time de vocês que vocês já disseram que vocês querem muito ter nas franquias do CBLOL. Mas, assim, vocês já cravaram, ó. Essas peças vão estar na escalação? E se você ainda não tem nomes para falar sobre isso, que tipo de jogadores você quer na Prodigy para os próximos anos? Eu não posso cravar ainda, porque, assim, é claro que o contrato do FNB e do IAMP vão até 2021. Mas, assim, eu não posso cravar nada, a gente está em processo de estruturação da equipe, mas a gente tem planos, como eu falei ontem até no meu Twitter e falei outras vezes, o nosso projeto é mantê-los e deixá-los felizes com a nossa equipe, deixá-los hypados como sempre foi com a nossa equipe. Temos também a staff a staff de League of Legends, né, que está definida, comissão técnica também, praticamente, mas, assim, é difícil eu conseguir cravar alguma coisa, porque a gente está em processo de contratos, né, os contratos já estão feitos, cada jogador está com o seu advogado, seu respectivo advogado para analisar, enfim, está em processo de negociação. Temos tempo ainda, está tranquilo, e, assim, a gente não está afobado também com o projeto. Eu acho que isso não traz nada de positivo. Então, o nosso planejamento é esse, como eu disse, esses jogadores fazem parte do nosso planejamento. Aham, entendi. E assim, existe uma expectativa de, sei lá, já que vocês vão manter o FNB e o Yamp, aparentemente, e até agora, né? Eu gostei disso que você falou, que não tem como cravar por enquanto qual vai ser a line, porque ainda as coisas não estão fechadas, né? A janela de transferências ainda vai demorar um pouquinho pra acabar. Ainda, né? Abril ainda vai abrir, né? Que Aham. a maioria dos contratos acabam esse ano no dia 16 de novembro, então muita coisa pode rolar ainda. Uhum, ainda vai ter jogador ficando free agent, né? Tem bastante coisa pra acontecer. Mas eu queria saber se vocês planejam, assim, sei lá, montar um time em cima do FNB, montar um time em cima do Yamp. Tem alguma coisa nesse sentido? E a comissão técnica vocês já têm? Você disse que já tem um esboço ali, já tem uma comissão técnica pronta?
tem nomes Eu também pra ainda falar não pra posso, gente? eu ainda não posso abrir 100, 100%, porque, como eu disse, tá em fase de planejamento. É claro que, assim, já estamos apalavrados, entendeu? Já sabemos, já está estruturado, mas o contrato não está assinado, então não tem como eu te falar, vai ser isso. Tipo, pode não ser, aí, sei lá, depois pode pegar mal, entendeu? Eu ter falado algo desse tipo. Então, não, eu não posso realmente, mas, assim, o plano está muito bem estruturado e o projeto também está muito bem estruturado e muito perto de ser concretizado. Não estou preocupada, é isso. Com a equipe esportiva, eu não estou nem um pouco preocupada. Aham, independente de como for, né? Vai ser uma Sim, equipe boa, vai ser uma equipe vai. competitiva, porque senão vocês não teriam sido aprovados, né? Acho que a Riot estava Sim, bem, eu acho que bem, sim. bem ciente disso, né? E teve uma coisa que você já falou que foi sobre representatividade, né? Que você tá no CBLOL é uma representatividade muito importante. E a gente, como mulheres do cenário de esportes, a gente tá sempre ansiando muito por essa coisa de ter outras mulheres lá, ter mulheres no palco. E já rolou alguns rumores já ouvi algumas coisas de que tem equipes realmente planejando de colocar mulheres, pelo menos na sua equipe Academy. É, assim, se você quiser, você pode falar se a Prodigy tá realmente planejando isso, mas se você vê esse movimento pro CBLOL no ano que vem mesmo, você vê que as meninas podem entrar agora que a gente tem um formato de Academy, como que você enxerga isso? Eu entendo isso de uma forma de pé no chão. É o seguinte, eu não acredito que em 2021 vá ter no CBLOL. Agora, no Academy, pode ser que sim. Só que assim, porque eu enxergo isso de uma forma muito pé no chão. As meninas ainda não estão inseridas nesse cenário. É um cenário novo para elas. Elas vão ter que se acostumar muito com certas situações que elas ainda não estão acostumadas, tipo levar hate. Cara, algumas pessoas não sabem como é. Eu sei como é ter assim muitas pessoas falando de você. Isso pode assustar. E dependendo do seu mental, né, do seu psicológico, às vezes você não aguenta isso. E é fato, o nosso cenário é tóxico, é machista. E exemplos temos diários, né? Então, assim, é aquela coisa, a diferença, o que aconteceu na semana passada, a diferença foi que ele falou numa live. Mas assim, e se ele não tivesse numa live, continuaria Uhum. no time se ninguém tivesse flagrado, entendeu? Assim como eu estudo muito bem o perfil de todos os meus atletas, mas assim, eu posso botar a mão no fogo que ele não tem uma atitude dessa? Eu espero que eu possa, mas eu não sei. Quando a pessoa é flagrada, fica muito mais fácil, mas assim, isso foi um caso em, sei lá, quantos milhões, entendeu? Então, o cenário é muito tóxico, é muito difícil uma garota que nunca trabalhou com isso, que nunca teve tanta visibilidade, ser inserida num cenário tóxico, machista desse, e ter lá tanta gente dando hate. Eu acho também que a comunidade vai apoiar bastante. Todas as mulheres vão apoiar muito, eu não tenho dúvida disso. As meninas que Vejo, aparecem já são muito apoiadas, já né? são, a gente, né, já tem um grupo que às vezes a gente não se conhece pessoalmente, mas, pô, a gente está sempre incentivando, está sempre junto uma com a outra. Mas, então eu tenho certeza que as garotas vão estar sempre se apoiando. Mas é difícil, pode ser muito difícil lidar com isso. Quem lida com hate sabe o quanto pode mexer. Inclusive, às vezes você não está num dia bom, aquilo pode mexer muito com você. Então, eu não acho que em 2021 isso vai acontecer, mas eu acho que, sim, novos talentos serão revelados e dentre esses talentos vai ter muita mulher boa que vai estar sendo treinada, inclusive psicologicamente, para ingressar no cenário, talvez em 2022. Então, a minha visão é realmente realista com relação a isso. Eu não acho que a gente vai ter line feminina, e eu também nem acho que esse deva ser o objetivo. O objetivo é que o cenário seja misto, porque, afinal de contas, temos a mesma capacidade motora e mental de participar disso. Também existe um problema grande de orçamento. Muitas vezes você não vai colocar uma única menina no time, porque ela vai ter que morar numa GH.
junto de outros 7, 8 homens. Então, assim, é algo que talvez ela não se sinta confortável. Poxa, ela vai ter que ter um quarto para ela, vai ter que ter um espaço confortável o suficiente, um banheiro. Gente, somos fisiologicamente diferentes, entendeu? Então, tem isso também. O orçamento fica muito mais caro, porque você tem que pensar em todo esse projeto de, poxa, uma casa, dividir, provavelmente ela vai dividir a casa com uma outra garota, então tem que ter uma casa a mais, então o orçamento para isso já você precisa aplicar mais investimentos nisso. Então tem tudo isso, tem todas essas implicações ainda. Mas eu acho que a gente está bem encaminhado para ver mais mulheres acontecendo. A gente espera mesmo, porque agora nas franquias é meio que a oportunidade ideal para isso acontecer, mas ainda a gente tem que trilhar um caminho para que isso seja viável, né? Não adianta. E lá eu gostei que você falou que é bom que não hajam lines femininas nesse momento, porque você colocar uma line feminina no Academy, infelizmente você vai estar colocando as meninas para apanhar, né? Sim. Então não acaba sendo a forma mais viável. Espero que tenha, mas também vou entender se não tiver tantas meninas nesse primeiro momento. Se não tiver nenhuma, eu vou ficar brava. Eu vou ficar. Aí eu vou ficar meio decepcionada, mas compreendo também. Se a gente não vê a abundância de meninas que a gente espera que tenha, né? Tem gente perguntando aqui no chat sobre a logo da Falco Prodigy. Isso você já respondeu, né? Já falou pra gente que essa fusão vai ter um novo nome, essa fusão vai ter um rebranding e tal, vai ter novas coisas. Você quer falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o pessoal que tá chegando? Eu não posso falar ainda. Vão me matar. Vai ser semana que vem, né? Provavelmente no final da semana que vem. Estamos estruturando para isso e a gente está montando uma coisa bem bonita, bem bacana. E eu acho que, assim, vai agradar bastante, porque a gente fez uma pesquisa de mercado com especialistas mesmo e agradou. É bonito, chama atenção, é agressivo, é tudo aquilo que a gente acredita. Aham, bacana, bacana. Gente, galera que tá no chat, galera que tá assistindo a gente, eu vou fazer mais uma pergunta pra Marina e depois eu vou abrir pras perguntas de vocês. Então pode já ir mandando as perguntas que a gente vai conversando bastante. Tem bastante gente, então eu acho que vai ser um papo bem legal hoje, realmente. Mas, Marina, fechando um pouco esse papo sobre as franquias, sobre esse processo todo, eu queria muito saber qual que vai ser o retorno financeiro que vocês vão ter disso tudo, né? Porque a gente fala muito. Quando a gente tá falando de franquias, a gente vê as pessoas falando muito sobre investir. A gente vai investir nisso, a gente vai colocar dinheiro nisso, a gente vai comprar, contratar tais jogadores, vai expandir comissão técnica, mas pouco se fala sobre o retorno que vocês vão ter, que é a longo prazo. Já é uma proposta da franquia isso ser a longo prazo, mas eu queria saber, isso na prática, né? Qual que é o retorno? É só um retorno de marca? É só uma coisa que vai ficar bem para os patrocinadores ou vai ter realmente um retorno financeiro para vocês? Como funciona essa questão do retorno? O valor de investimento é alto e a gente está com certeza que a gente não está metendo os pés pelas mãos, falando bem claramente. A gente acredita muito no nosso projeto. Ele está muito bem estruturado, financeiramente muito bem estruturado. Não estamos preocupados com isso, sinceramente. É claro que a grande parte, a maior parte, eu diria, da verba de qualquer organização é aquela que é advinda de patrocínio, de publicidade, merchandising, parceria, tudo isso. Então, esperamos sim um retorno financeiro. Ninguém trabalha de graça, né? Então, esperamos sim ter um retorno financeiro. E a gente tem um projeto muito bom para ser lançado, que vai contar também com verba comercial de algumas marcas, e não só a verba de marketing, que é a primeira a ser cortada. Uhum. Então, mas assim, novamente, eu não posso dar mais spoiler do que isso. A gente tem esse projeto que é bem bacana, tá pronto para funcionar, mas
eu não posso falar mais, porque aí entra muito em estratégia, em investimento, em financeiro e não posso. Aham, tudo bem. Você tá aqui falando teaser pra gente ficar hypado e ansioso pro que a gente vai Sim. ver da Prodigy para os próximos anos do CBLOL. O pessoal tá mandando algumas perguntinhas aqui, gente. Podem mandar perguntas, pode perguntar que a gente vai conversando. Teve uma pergunta bem interessante que teve no começo. Dá uma procurada aqui. Não, teve pergunta sobre imprensa de esportes, mas aí o pessoal tá querendo caçar treta. E aí eu não vou. Não vou participar, desculpa. Não vou atrás disso, não. O Kenaik mandou uma pergunta interessante, que isso eu já tô sabendo na realidade, que eu acho que vocês já tinham falado, mas é sobre o time da Falco de Valorant. Se vai ter ligação com a junção da Falco ao Prodigy. E não, né? Vocês têm times diferentes em outras lines, é isso mesmo? Temos times diferentes em outras lines, mas assim, a fusão vai ser geral, tá? Vai ser para tudo. O time de CS hoje da Prod vai ser Falco Prod, eu não posso dizer o nome. O time de Valorant da Falco vai ser Falco Prod. De Rainbow Six, Falco Prod, todos. Free Fire, que tem na Prod, Falco Prod, tudo. Nós não nos unimos apenas no LoL. É engraçado que essa pergunta eu já respondi bastante vezes, assim, continua sendo bem claro, né? Não sou onipresente, não sou em todos os lugares, ninguém tem obrigação de saber, mas eu já respondi bastante vezes, e a fusão é total das Nossa, disso eu não das duas sabia. organizações. Não, Não, não. total, assim, todas as lines, não é só no LoL que a gente se uniu. A fusão rolaria independentemente da aprovação da franquia, inclusive. Ai, que legal. Disso eu realmente não sabia. Eu pensava que seria só pro League of Legends e que vocês manteriam as suas lines independentes em cada jogo. Pô, que legal. Muito bom saber disso. Eu ia perguntar da Virou entrada uma coisa da. só. Eu ia perguntar da entrada da PRG no Valorant, mas vocês vão entrar junto com a Falco agora? Sim. Aham. Talvez até por isso tenha surgido uma questão no meu Twitter, acho que foi ontem, perguntando, gente, vocês vão entrar no Valorant? Eu falei, a gente já foi, no segundo Qualify, a gente já entrou, entendeu? Tipo, é o Pernalonga comunista, né? Nosso time. Bom, Marina, acho que a gente já conversou bastante, então, sobre esse projeto de vocês. Realmente, eu queria saber o que você tá esperando, então, pra, acho que se encaminhar para um final, tá até triste, porque é um final muito cedo, né? É, muito precoce. Mas, o que você tá esperando pra o CBLOL agora com franquias? O que você acha que isso vai trazer para o cenário de League of Legends e pro campeonato? Vixe, peraí que deu uma falhadinha na sua voz. Pode começar de novo? Posso. Eu acho que vai trazer muita coisa, lógico, mas eu acho que vai trazer mais popularidade também, mais visibilidade, a gente vai estar mais dias em transmissão, né? Temos a equipe principal e vai ter também o campeonato Academy. Eu acho que vai trazer uma revelação incrível de talentos, porque as pessoas também não vão, quer dizer, os gestores, né, não vão ter medo de apostar num talento e não deu certo. Pô, não deu certo, você ficou em último lugar, você não perdeu a vaga, entendeu? Você vai ter tempo, você vai conseguir se reestruturar todo o seu projeto esportivo para que no próximo split seja melhor. E, pô, deu certo? Ótimo, sinal que você está fazendo um ótimo trabalho de scouting, né, de revelação de talentos, então eu acho que isso vai ser muito bacana, eu acho que a gente vai ter muito mais profissionais trabalhando, acho que vai abrir espaço para profissionais de muito mais áreas, eu realmente só vejo vantagens, e eu confio muito na publisher, na Riot, tanto que queríamos estar dentro do projeto e fizemos de tudo para estar, né, para ser aprovado, e porque a gente confia muito no trabalho que eles fazem, é um trabalho que dá certo, é um trabalho que é louvável em todas as frentes. Uhum, deve ser muito bom você fazer parte da Riot dessa maneira, né? Agora, vocês são sócios da Riot para o CBLOL, né? Então é uma coisa muito especial e deve ser muito legal você estar junto de uma empresa que faz tanto pelo seu produto, né? Hoje Sim, a gente foi viu, a melhor.
Desculpa, pode te interromper. Só ia falar que a gente viu o pessoal elogiando muito a Riot pela postura com o Valorant, tanto a questão do First Strike, que vai ter 200 mil reais de premiação, quanto os bans muito rápidos, eles terem voltado atrás na atualização que tá toda bugada, e assim, dá pra ver que a Riot quer muito que os jogos dela deem certo, e deve ser muito legal fazer parte disso. Sim, assim, foi a conquista mais gostosa que eu tive na minha carreira, assim, ter sido aprovada, contar com essa confiança no nosso projeto, nossa, foi uma sensação realmente indescritível, assim, foi realmente muito bom, e fazer parte de tudo isso, conseguir perpetuar as ideias, né, que a gente tem na Prod, conseguir fazer com que isso se torne real, ver que a gente a gente andou sempre pelo caminho certo, né, tendo tudo isso que a gente acredita, conseguir perpetuar todas essas ideias, todo o nosso projeto foi realmente muito especial. Imagino, que bacana. Então, acho que para ir finalizando, realmente, a gente tem um dilema muito grande no cenário brasileiro, que é a questão dos resultados internacionais. Isso é um fantasma para, acredito que para todo mundo que está formando um time, porque os fãs cobram muito toda split. Até eu sinto que ganhar o CBLOL até agora, tinha muito menos peso do que você ganhar o circuito desafiante, que no circuito desafiante você estava conquistando uma coisa, que era a vaga do CBLOL. Ganhando o CBLOL, você tava sendo jogado na fogueira pro Mundial, né? Que a gente tá tendo resultados complicados aí nos últimos anos. O que você levou em consideração na hora de fazer o projeto nessa questão dos resultados internacionais? Os times estão focando nisso? Os times estão pensando, tá, a gente tem que ir bem lá fora? Como que o projeto de vocês entra nessa parte? Eu acredito que sim, e isso, inclusive, foi parte do nosso projeto, que o nosso objetivo não é ganhar o CBLOL, o nosso objetivo é ir bem no Mundial. Ganhar o CBLOL é o mínimo, né? Para você conseguir colocar isso em prática. Então, mas eu acredito que, cara, claro, somos uma região minor ainda, né? Mas eu não acho que a gente tenha limite. O nosso limite no nosso país é orçamentário, é financeiro. A nossa economia é a pior. Como é que a gente vai conseguir investir tanto? Ou se a economia do país inteiro não está bem, como é que as marcas vão conseguir investir tanto em um clube para que o clube tenha tanto orçamento, tanto investimento para conseguir contratar os melhores profissionais, formar toda aquela infraestrutura que é extremamente necessária, que os times da Europa têm, que os times da China têm, não dá, assim, a conta não fecha. Então, se você acha que é porque o brasileiro é preguiçoso e não quer acordar cedo, gente, você não entende nada de economia, de política e absolutamente nada. Não é isso, sabe? Temos muito a crescer ainda. A nossa economia precisa melhorar muito, as marcas precisam se sentir seguras e investir no nosso país novamente. Mas eu acho que eu tenho esperança. Se eu não tivesse, eu não teria nem aplicado para franquia. Aham, com certeza, né? É muito complicado porque acaba seguindo a tendência, né, da economia. Não tem como fugir disso. A gente ainda tá nesse contexto todo e a gente tá nadando contra a maré, de certa forma. Mas a gente tem fé, né? A gente tem esperança de que as coisas melhorem. Realmente. Tem mais alguma coisa. Opa, já me enrolei aqui. Tem mais alguma coisa que você quer falar, Marina, sobre todo esse assunto? Sobre a questão das franquias, sobre a Prodigy, sobre tudo isso? Não, acreditem no nosso projeto, tem tudo para dar bom. É isso. Boto fé bastante. Então eu acho que a gente vai chegando ao final aqui, a gente vai encerrando a nossa live, já conversamos bastante sobre isso. Marina, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, muito obrigada por Eu estar agradeço aqui. desse seu Opa, novo. espera que falhou a sua voz, pode repetir? Eu disse que quando eu soube que eu fui ainda por cima a primeira convidada desse seu projeto. Que honra. Não, obrigada de verdade, Evelyn. É sempre um prazer a gente fortalecer tudo que as mulheres fazem pelo cenário. E pode contar sempre comigo para isso. Ai, muito obrigada. Eu fico muito feliz com isso, realmente, porque
a gente que é mulher no cenário, a gente sabe o quanto a gente se apoia, né? A gente tá puxando as outras pra cima. E é muito bom te ter do meu lado nessa, Marina. Muito obrigada mesmo. E o pessoal tá no chat perguntando sobre você, né? Perguntando sobre a sua vida. E eu queria fazer um merchanzinho pra um trabalho que eu fiz pra SPN com a Marina, em que a gente conversou sobre a vida dela, a gente conversou sobre as coisas que ela já fez, sobre a história da Prodigy. É um podcast maravilhoso, um podcast incrível, um dos melhores que eu já gravei. Ela falou sobre a vida dela, sobre os filhos dela, sobre como toda sobre como toda a história dela se relaciona com a história da Prodigy. Pra mim é uma das histórias mais legais de organizações no Brasil, realmente, e gostei muito de gravar esse podcast. Eu vou colocar aqui no chat daqui a pouquinho o link desse podcast. Muito obrigada, Marina, mais uma vez, por estar aqui comigo. Galera do chat, nas próximas semanas, toda terça-feira, eu vou tentar trazer um representante, então, de cada equipe do CBLOL, de cada franquia que vai entrar em 2021, pra gente falar sobre o projeto, pra gente ter alguns spoilers, né? Marina não pode falar muitos spoilers hoje, porque acho que a gente tá muito cedo ainda, mas talvez a gente pode ver de chamar de novo quando tiver tudo na mesa, né? Então é isso, muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Obrigada mais uma vez, Marina. E até semana que vem, gente. Tchauzinho. Muito obrigada pelo follow todo mundo também. Não consegui agradecer. Tchauzinho, gente. Peraí, só o Carlos falou aqui antes de fechar. Quando que as notícias vão sair, Marina? Quando a gente vai ter todas essas notícias? Tanto sobre a Line, tanto sobre a identidade visual, tudo isso. Semana mais pra frente que vem. Uhum. E sobre o time, janela de transferência vai abrir, e aí... Só ano que vem, né? De certa não, forma, esse ano ainda, esse ano, porque a gente tem prazo, né, para entregar toda a documentação dos atletas que estão na nossa equipe para a Riot. É claro que nada nos impede de contratar depois, mas aí eles ficam algumas rodadas sem poder atuar, então, mas esse ano ainda deve sair, deve não, esse ano ainda sai, mas precisamos ir com calma, não adianta a gente querer ser afobado para um projeto tão grande quanto esse, que, na verdade, é o mais importante, a equipe esportiva, o competitivo é o mais importante, né, o lado competitivo de um time é o mais importante, então não adianta a gente querer ser afobado com isso. Uhum, com certeza. Tem bastante tempo, né? O pessoal tá ansioso, eu tô ansiosa pra saber de todas essas Eu novidades, também, mas... gente, às vezes eu nem mas ainda tem tempo. O certo é que no ano que vem a gente vai ter 10 times incríveis no CBLOL. Gente, muito obrigada então. Vou fechando aqui. Até mais.